going to read Então iremos ler from the book of Mark, no livro de Marcos, chapter 11, capítulo 11, and we shall focus e iremos nos focar on verse 23. no verso 23. Hallelujah. Can you read, please? Mark 11, verse 23. Quem está abençoado neste lugar? Cadê o sorriso? Cadê seu sorriso? Cadê seu sorriso? Diga uau! Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Amen. Thus says the Holy Word of God in the book of Mark, chapter 11, verse 23. Truly, I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Aleluia. Porque em verdade, estamos lendo o versículo 23 do livro de Marcos, capítulo 11, que diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Diga, porque é verdade vos digo, com são igreja, porque é verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, mais uma vez, tudo o que disser lhe será feito. Lhe será feito. Agora, deixa a sua Bíblia ainda de pé e celebra esta palavra em nome de Jesus. Celebra a palavra de Deus. Celebrate the word of God. Aleluia. Que Deus abençoe sua palavra. Podemos sentar. Acomodas. Sentam na presença de Deus. Quem consegue sentir a presença de Deus, levanta a sua mão neste lugar. Uau. Pergunta ao seu lado: você sente a presença de Deus neste lugar? In this place. Aleluia. Amen. Celebrate the presence of God. Mais forte, estamos celebrando a presença. Eu disse, estamos celebrando a presença. Yeah. Aleluia. Igreja, Church, nós ouvimos aqui we heard here o Senhor ministrando, the Lord ministering, conversando talking com os seus discípulos. with his disciples. Se lermos algumas passagens anteriores a esta, If we read some passages before this, alguns versículos anteriores a esta, some verses before this one, vamos perceber o cenário que nos é apresentado. we will understand the scenery that is presented to us. Vamos voltar ao contexto We will go back to the em que context estas palavras são ditas por Jesus, in which these words are said by que Jesus, são faladas pela pessoa de that are Jesus. spoken by the person of Jesus. E aqui a palavra fala a respeito da figueira. And here the word it talks about the fig tree. Como sabemos, Jesus teve fome As we know, Jesus was hungry na companhia dos seus in the discípulos, company of his disciples. e a Bíblia diz que ele encontrou-se com uma figueira And the Bible says he found himself with a e fig tree esperando colher fruto dessa figueira, and was expecting to have não achou lá o fruto que he did not desejava. find the fruits that he desired. E segundo a palavra de Deus, And according
according to the word of God, Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus cursed the fig tree. Dias depois, Days afterwards, indo a algum lugar, going somewhere, a Bíblia diz que Jesus, na companhia dos seus the discípulos, Bible says Jesus in the company of os his discípulos disciples, perceberam the disciples saw que a figueira que havia sido amaldiçoada that the fig tree that had been cursed, realmente havia secado. it had indeed dried out. E no versículo 21 And in verse 25, diz: e Pedro, lembrando-se, disse-lhe: that Peter, remembering, mestre, said, Master, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. the fig tree that you cursed has dried out. E Jesus respondendo disse-lhes: And Jesus answering said, tende fé em Deus. have faith in Diga ao seu God. lado: tenha fé em Deus. Have faith in Você God. diga: tenha fé em Deus. Have faith in God. E no versículo 23, Jesus ainda continuando, And continuing, Jesus said, ele disse: porque em verdade vos digo, truly I say to you, depois deles terem testemunhado aquela maravilha, acharam After- aquilo after they testified that wonder, extraordinário. finding that extraordinary, Jesus amaldiçoou uma árvore, Jesus cursed a tree, não uma pessoa, not a person, não um ser humano. not a human being. Ele falou, He spoke, ele declarou, he declared, ele profetizou he prophesied sobre uma árvore. over a tree, E aquela árvore and that tree ouviu heard e obedeceu and obeyed a voz do mestre. to the voice of the A Bíblia diz master. que a árvore secou. The Bible says E para os and discípulos, for the disciples, aquilo foi that extraordinário. was extraordinary. Eu creio que seja extraordinário. I Quem want concorda it to comigo que be levanta a mão? extraordinary. A árvore ouviu a voz de Jesus. The tree heard the voice of Jesus, Aleluia, gente. E porque eles ficaram maravilhados. and because they were wondered, Disseram: mestre, secou mesmo esta they árvore. said, Master, it withered. Mestre, aquilo que você falou What you aconteceu. spoke happened. E a Bíblia diz: Jesus And disse a the Bible says, eles: Jesus told them, em verdade vos digo, truly, truly, I say to you, qualquer que disser a este monte, whoever says to this mountain, seja qual for o monte, whatever the mountain, ergue-te e lança-te no mar, rise up and throw yourself to não the sea, duvidando em seu coração, not doubting in his heart, mas crendo but believing que se fará that it will happen. aquilo que diz. What he says, Tudo que disser whatever you said, lhe será feito. shall be done. Jesus já disse: aquele que puxar este monte, He did not say whoever pushes this mountain, mas aquele que disser. but whoever says, Diga: aquele que disser. whoever says, Diga: aquele que disser. the one who says, Diga: aquele que falar. the one who spoke, Diga: aquele que the declarar. one who declares, Diga: aquele que the one who profetizar. prophesies, Crendo, having, assim será feito. shall be done. Celebra o nome de Jesus. Jesus estava falando aos discípulos: Jesus was telling the disciples, não fiquem maravilhados. do not be wondered. Eu só falei. I just spoke, Cri, I believed, falei. and I spoke. Qualquer um de vós Which one, each one, any one of you que falar, who speaks, crendo, believing, assim será. it shall be done. Diga ao seu brother: se você falar, If you speak, crendo, believing, será feito. it will be done. Celebra o nome de Jesus. Nós estamos dando continuidade We are giving continuity da mensagem que introduzimos semana passada. of the message that we introduced last week. O poder da palavra de Deus. The power of the Word of God. E hoje nós temos como And today we have as subtema sub-theme o poder the power da palavra falada. of the spoken word. O poder The power do Logos de Deus. of God's logos. Amém, church? Diga: o poder The power da palavra falada. of the spoken. Jesus disse: Jesus said,
se falares, if you speak, se disseres if you say a este monte, to this mount, crendo, believing, assim será feito. it shall be done. A palavra poder, The word power, que quer dizer em grego dínamo, which means in Greek dynamo, que significa which means a habilidade de mudar circunstâncias, the ability to change circumstances, situações, situations. seja qual for o monte na sua vida. Whatever the mount in your life, Não importa a dimensão do monte na sua vida. no matter the dimension of the mount in your life, O mestre the master, Jesus, Jesus, ele diz: he said, se falares, if you speak, se disseres, if you say, crendo, believing, assim será feito. so shall be done. Não há monte que não tem como se mover. There's no mount that has know how to move. Não há monte que resista There's no mountain that resists the logos of God. a logos de Deus, O logos de Deus. the logos of God. Não há monte que resista There is no mountain that resists a palavra falada de Deus. to the spoken word of God. O logos, The logos o logos, or logos, que é o logos de Deus, which is the God's logos, é a pessoa de it Jesus. is the person of Segundo Jesus. João, que diz que o verbo se fez To carne. John that says the word made himself Entenda. flesh. O nascimento de Jesus, The birth of o Jesus, crescimento de the Jesus, growth of Jesus, o ministério de the Jesus, ministry of Jesus, a morte de the Jesus, death of a Jesus, ressurreição de the Jesus resurrection of Jesus foi a manifestação was the manifestation da palavra de Deus. of the word of God. Jesus entre nós Jesus among foi us Deus falando. was Jesus. As obras de Jesus The works of Jesus era a expressão was the expression de Deus. of God. Jesus na terra Jesus in earth era a voz was de the Deus. voice of Então God. Jesus é o logos de So Deus, Jesus is the logos que é o of verbo God. que se fez This is the carne. word that made E a himself Bíblia diz: flesh. nós somos co-herdeiros com The Bible Jesus. says we are O que co-heirs faz with de nós também logos de Deus. Logos of Porque Jesus, o que ele herdou, eu também herdei. Ele é filho, eu sou filho. Ele é logos, eu sou logos. Ele é palavra, eu sou palavra. word and word. Se disseres If you say a este monte, to this mount, a parte daqui go out from para this o place mar, to the sea, crendo. Igreja, diga crendo. believing. O que quer dizer crer? What means to believe? Não é crer em mim, It's not to believe in me. mas é crer na pessoa de Jesus, que é o logos. Believing I need in to the understand person this. of Jesus. It's not believing in myself. Não é crer em mim. I believe Eu creio. in the person that I carry inside in me. Eu creio na pessoa que eu carrego em mim. A minha fé My faith está naquele is in the one que está em mim. that is in Como me. diz a palavra, o maior Greater é aquele que está em the one mim who is in do me que aquele que está no than mundo. the one who is in the O world. maior, Greater, o maior que o monte, greater than o the maior mountain, que a figueira, greater than o the maior que a tree, doença, greater o maior than que a fome, greater o maior que a miséria, greater than o maior the que a misery, desgraça, greater than this é way. aquele que está em the mim. one who is in me. Crendo, Believing. eu crendo Believing. no maior, The great. crendo Believing. no verbo, In the word. crendo Believing. no logos de In the Deus logos of que God, está em mim. which is in A Bíblia me. diz que The Bible says, Cristo em mim, Christ in me, Cristo em mim, Christ in me, Cristo em mim, Christ in a me. glória de Deus, glory a of glória de the Deus. glory of God Logos Logos em mim in me faz de mim will logos. logos. Não tem a ver It does not have to com a do minha formação teológica. with my theological Não tem a training. ver It has nothing to com do conhecer a Bíblia de Gênesis e with knowing Apocalipse. the Bible from Genesis Não to tem a ver Revelation. em ser um homem de oração. To be a man Não of tem a prayer. ver Has nothing nas to minhas do amizades e influências. my friendships Não and tem a It ver has com nothing to do homens, with com men, pessoas, com with coisas, people or com things, situações, situations, oportunidades. opportunities. Mas crendo But believing nele, in Him, nele. in Him.
Por isso que eu falo. Because that's what Paulo diz: Paul said, criei, I believed, por isso falei. therefore I spoke. Criei, I believe, por isso falei. therefore I spoke. So I believe. Então eu creio, So I speak. assim eu falo. Because I believe. Porque eu creio. I believe. Eu creio. Na pessoa de Jesus. In the word of- Saia daqui. Leave this place. Creio na pessoa de Jesus. Vai para lá. Go there. Creio na pessoa de Jesus. Seca. Viva. Mora. Creio. Creio. Na pessoa de Jesus. Será que a igreja está comigo aqui? Jesus. Yes, power. Escuta. Listen, Não é suposto eu pregar, né? I'm not supposed to preach, no? A ideia é abrir o vosso entendimento. The idea is to open your understanding. Aleluia. Because Porque many muitos are waiting aguardam for my hand. pela minha mão, But it's not my hand. mas não é a minha mão, But it is logos. mas é o Logos. É a palavra falada. It is the spoken word. Before you look for my hand, Antes de procurar a minha mão, look for the words out of my mouth. procurem pelas palavras que saem da minha boca. What is he saying? O que é que está ele dizendo? What is he going to say to me? O que é que ele irá dizer a mim? If God says, Se Deus diz, I'm about to do something, eu estou para fazer algo, before he does, antes de fazer, he must speak. ele deve falar. Then Então, the hand shall come to you. a mão virá assim. I need you to understand this. A igreja, ela hoje está viciada na mão do homem de Deus. The church today is addicted to the hand of the man of God. Todas as outras coisas All other things que a gente vê that we see estão para complementar are to complement o que é principal. what is most principal. O principal canal The principal channel para a manifestação for the manifestation do poder de Deus, of the power of God, que é a palavra falada. which is the spoken word. Antes de qualquer coisa, Before anything, tem que haver uma palavra. there must be a word. Diga assim, tem que haver uma palavra para você. There must be a word for you. So if I come to you, Então, se eu vier assim, don't wait for my hand. não espere pela minha mão, Wait for a word. espere pela palavra. Nós não estamos atentos às palavras, We are not paying attention to the words porque estamos focados nos sinais, because we are focused in the signs, nas manifestações in the físicas, physical manifestations, na mão, in the hand, ou no óleo, ou no azeite, or in the oil, ou no sal que vão te dar, or in the salt that are going to ou na água que vão te dar, in the water that they will give you. ou água do Rio Jordão, para tomar banho em casa. Water from Jordan River. Amém, church? Não estamos preocupados com palavra. We are not worried about the word. Queremos coisas. We want things. Confiamos em We coisas. trust in things. Diga ao seu irmão lá, saia disso, saia disso, saia Leave disso, saia this, disso. leave this. God has a word for you. Deus tem uma palavra para si. Jesus disse, Jesus said, depois daquela maravilha, after that wonder, ele disse, amados, ouçam, nada é impossível para vocês, nothing is impossible for you desde que vocês falem, as long as you speak, crendo, believing, crendo, believing, crendo. believing. Escuta, igreja, Listen, church. nós falamos domingo passado We spoke last Sunday, e ficou claro, and it was clear, segundo o livro de Gênesis, according to the book of Genesis, que tudo Deus fez com a palavra. that God made everything with the word. O universo
universo, The universe, a criação, the creation, é fruto da palavra. is fruit of the word. E nós And fizemos, deixamos claro we clarified que aquela luz that light que se manifestou that manifested como fundação para a criação as foundation for the creation foi a palavra, was the word, foi o verbo, was the word, foi logos, was logos, foi a pessoa de Jesus. was the person of Jesus. Amém, church? Nós que estamos aqui We who are here resultamos da palavra. are result of the word. Amém, church? Nossa personalidade, Our personality, nosso caráter our character tem a ver has to do com palavras with words que ouvimos, that we heard, aceitamos that we accepted, e falamos. and we spoke. Assim como você é, As you are, aspectos bons e maus, good and bad porque aspects, todos têm coisas positivas e coisas negativas. because all have positive and negative things. Há quem tem mais coisas negativas do There que are positivas. those who have more negative than positive. Alô? Há quem é difícil achar algo bom, There are those who it's difficult to find something good, mas não estão aqui. but they are not here. Eu disse não estão aqui. Então, nosso caráter, So our character, aquela sua maneira chata de ser, that way of your way of being, aquela sua maneira nervosa de ser, that nervous way of being, de qualquer maneira já zangou. As pessoas têm medo até de conversar com você. people even fear. Tudo é provocação. Everything is provocation. Tudo resolve-se com porrada. All is solved with slaps. Tudo é partir loiça. All is breaking. Há casas que dishes. loiça está a acabar. There are houses where E dishes are geralmente quem finished. parte loiça nunca compra loiça. And generally those who break it do not. Alô! Esse caráter That character resulta is result de uma palavra que você ouviu of a word that you spoke, that you heard, e você aceitou. and you have accepted it. Palavra falada. Spoken word. Somebody spoke Alguém falou a word. uma palavra. You heard Você ouviu and you accepted e você aceitou and you spoke. e você falou. A fase mais grave The most grave da phrase manifestação da of the palavra, manifestation of the word, quando a palavra when the word se transforma is transformed em carne, in flesh, é quando você fala. that it's when you speak Depois de ouvir, after hearing, aceitar accepting, e você confessa. and you confess. Finished. Fim. Finito. Fielile. Tá a ver quando... Vou dar um exemplo prático. Posso dar um exemplo prático? Can I give a practical example? Quando alguém na sua casa When someone in your diz: house says, você é isto. you are this. Todos nós All of us temos esta doença. have this sickness. Estou a ver que você também tem esta doença. I see that you also have this disease. Então você ouve, So you hear it, você aceita you accept it. e depois você confessa. Afterwards you confess it. A minha doença. My sickness. Alguém falou, Someone spoke, você ouviu, you heard it, você aceitou, you have accepted você it, confessou. you have confessed Quando it. você diz a minha doença, Now you say my sickness, já é tua doença. it's yours. Então, o lugar em que você está So the place where you are é resultado is a result da palavra falada. of the spoken word. Onde você está na vida, Where you are in your life, onde você se encontra na sua vida, where you find yourself in your life, antes de pensar before you thinking
nos possíveis inimigos, in the possible enemies, possíveis invejosos, possible envious, antes sequer de pensar no diabo, even before you think about the devil. saiba, No, você está onde está you are where you are por causa because de palavras. of words. A única coisa que pode te tirar daí The only thing that can take you out of there são palavras. are words. A única coisa que pode mudar o seu destino, The only thing that can change your a única destiny, coisa que pode mudar o seu testemunho the only thing that can change your testimony são palavras. are words. É a palavra It is the word, falada the spoken word de Deus. of God, Logos. Logos. O que você precisa, meu irmão, minha irmã, What you need, my brother, my sister, é de uma palavra is a word de Deus. of God. Diga assim, o que você precisa What you need é de uma palavra is of a word de Deus. of God. Você está abençoado? O que você tem falado a seu respeito? What have you been speaking regarding yourself? Que palavras você tem semeado na sua vida? What words have you been planting in your life? We spend so much time Nós gastamos tanto tempo looking for solutions, procurando por soluções, buying solutions, comprando soluções, when we have quando nós temos the solutions as soluções inside of us, dentro de nós, the word of God. a palavra de Deus. You just need to speak. Você precisa somente de falar, Just speak. somente fale, Believe creia, somente creia and speak. e fale. A igreja está aqui. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 8, The versículo Bible 4. says in the book of Ecclesiastes chapter 8 verse 4, Onde a palavra do rei, where there is word of the king, há poder. there is power. Onde há Where there is a manifestação da palavra do rei, the manifestation of the word of the king, onde o rei fala, where the king speaks, there is power. há poder. Because Porque a palavra do rei the word of the king é uma lei, is a law, é um decreto. is a decree. Nada pode se opor Nothing can oppose à palavra de um rei. to the word of the king. Quando o rei fala, When the king speaks, é isso mesmo. it is so. Não se pode mudar. It cannot be changed. É por isso que a Bíblia diz que For that reason, the Bible says, Deus nem é um homem para que minta, God is not man to lie, nem filho do homem para que se esqueça. neither son of man to forget. E Deus, ele honra a sua palavra, And God honors his word porque ele é rei because he is king. e a sua palavra é lei. And his word is law. Amém? Quando o rei fala, falou, acabou. When the king speaks, it's spoken, it's done. Não se muda o que o rei fala. It is what the king speaks is not, cannot be changed. E quando lemos Apocalipse capítulo 5, versículo 10, And when we read Revelations a 5:10, Bíblia diz the Bible que says Jesus, Jesus, ele nos fez he made us reis e sacerdotes kings and priests para seu Pai.
for his Father, para Deus. for God. Segundo a palavra de Deus, According to the word of God, nós filhos de Deus we, children of God, somos reis. are kings. Jesus fez-me rei Jesus made me king para Deus. for God, Rei e sacerdote king and priest para Deus. for God. So if I am a king, Então, se eu sou rei, where there is my word, onde existe a minha palavra, there is power. há poder. I need somebody to understand me. O problema The problem é que nós falamos como seres humanos. is that we speak as human beings. Você fala como pessoa comum. You speak as a common person. Você já se ouviu falar? Você já se ouviu falar quando você have you fala? heard yourself speaking? Pergunta, irmão, você já se ouviu falar? Have you heard yourself speaking? Diga a sua boca. Você conhece a sua boca? Do you know your mouth? Falamos como pessoas quaisquer. We speak as any people. Falamos como seres humanos. We speak as human beings. I am not a human being. Eu não sou ser humano. Alô? Você é, eu não sou. You are, but I'm not. Então falamos como seres humanos. So we speak as human beings. É por isso que nada acontece. For that reason, nothing happens. É por isso que nada se passa na sua vida. Therefore, nothing happens in your life. Porque você só fala Because you just speak palavras quaisquer, não mede o que fala. worthless words. You don't even measure what you speak. Diga, fala, meu pastor. No dia que você começar a falar In the day you start speaking como rei, as king, rainha, queen, coisas vão começar a acontecer na sua vida. things will happen in your life. Because for you to speak as a king, Porque para você falar como rei, you must think as a king. você deve pensar como rei. Diga, fala, pastor. Antes de falar como rainha, Before speaking as a queen, you must think like a queen. você deve pensar como uma rainha. Have you seen a queen, my sister? Minha Você- filha, você já viu uma rainha? Have you seen a queen, my daughter? Rainha. A queen. Quando dizem aquela é uma rainha, When they say this one is a queen, o que estão a dizer? what they mean? Deixa eu dizer uma coisa. Let me tell you, Tudo que a rainha tem, all that the queen has tem valor. value. Mas não é o valor do que ela tem. But it's not the value É o of what valor it has. dela transferido para as coisas dela. It's her value transferred to her things. O rei é que dá valor às coisas dele. The king gives value É por isso que to all hoje- things. Therefore, today, Até roupa even clothes das rainhas anteriores, of past passadas, já queens perecidas, vão a leilão. for Será que estou a falar com um simples lencinho? a simple scarf. Estão a pagar milhares e milhares de libras. They are paying thousands and thousands E of dizem que lives. era da rainha. They say it was from the queen. When you think like a queen Quando você pensa como uma rainha and like a king, ou como rei, you speak like a king. quando você fala como rei, Há autoridade na sua palavra. there is authority in your words. Há poder na sua palavra. There is power in your words. E quando você fala, And when you speak, crendo, believing, assim será feito. so it shall be done. Celebra o nome de Jesus. É por isso que Jesus falou em Mateus 4:4. Therefore, Jesus spoke in Matthew 4:4, Não somente de
pão vive o homem, Not only of bread men live, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. but of all word that comes out of the mouth of the Lord. You live by the word of God. Você vive pela palavra. Você vive pela palavra You falada live de by the Deus. spoken word of God. A palavra falada de Deus Spoken word of God é a palavra que sai do trono is da the graça de word Deus. that leaves the throne of grace of God. Será que a igreja está aqui? É necessário que a palavra saia do trono. It is necessary for the word to leave the throne. A pergunta que eu quero lhe fazer: onde é que está o trono? The question is, where is the throne? Onde está o trono de Deus? Where is the throne of God? Diga em mim. In me. You don't believe, eh? Você não crê? Diga, está em mim. It is in me. Diga, o trono de Deus The throne of God está dentro de mim. is inside me. Jesus diz que o Jesus reino de said, Deus está the kingdom dentro de of God vós. is inside you. Nós somos o templo do Espírito We are the Santo. temple of the Holy Spirit. Onde o Espírito está, Deus está. Where the Spirit is, God Será que is. vai falar com alguém aqui neste lugar, amados? Para que haja autoridade na palavra falada, For the authority, to para have que haja authority in the spoken manifestação word, to have the manifestation do poder de Deus, of the power of da God, palavra falada, the spoken a word, palavra falada the spoken word tem que sair do trono. must leave the throne. Então não é qualquer pessoa que fala. It's not any person that speaks. O que confirma a presença do trono em mim? What confirms the presence of the throne in me É a minha fé, is my faith, crer believe, em Logos. logos. Se disseres, If you say, crendo, believing, assim so será feito. it shall be O done. que faz da minha palavra What makes my word fé? a word of faith? A igreja está sendo abençoada aqui? Celebra o nome de Jesus. Mais forte para Deus. Então, igreja, So, church, o principal canal the principal channel para você receber de Deus for you to receive from God é a palavra de Deus. is the word of God. Eu vim lhe dizer esta manhã, I came to tell you this morning, há uma palavra específica there's a specific word para você. for you. Há uma palavra de Deus There's a word of God para a situação em que você está. for the situation where you are. Você está comigo? Há uma palavra específica de Deus para você esta manhã. There's a specific word of God for you this morning. All you need is a word. Tudo que você precisa é a palavra. A palavra, ela é como uma travessa. The word is like a tray É uma travessa que carrega that carries possibilidades espirituais. spiritual possibilities. O que você precisa é de uma possibilidade espiritual. What you need is a spiritual possibility. Então, a palavra falada So the spoken word é uma travessa is a tray que carrega essas possibilidades that carries those possibilities e transporta and carries a manifestação the manifestation, física the physical manifestation dessa palavra. of this word. So, Então, when the man of God comes to you, quando o homem de Deus chega a si, he's actually transporting está na verdade transportando the word, a palavra, possibilities, possibilidades, spiritual possibilities to your life, possibilidades espirituais para a sua vida, and then to transfer them e depois para transferi-las to the physical. para o físico. Are you with me? Amém. Alguém está comigo? É por isso que o Senhor fala na palavra no livro de Amós Therefore, the Lord speaks in the word in the book of Amos 3, 3 que that Deus God não fará will not do coisa alguma nothing sem antes without before revelar revealing aos seus servos, to his servants, seus profetas. his prophets. Por que tem que revelar? Why does he have to reveal? Para que eles falem. For them to speak.
Em outras palavras, In other words, as coisas só vão acontecer things will only happen depois de você ouvir. after you hearing them. Not Não after my hand, depois da minha mão, after my prayer. depois da minha oração. Não. Não. Depois After de eu falar. I have spoken. Then you receive Então você recebe and you confess e você confessa and it is done. e está feito. Não, eu tenho que repetir isto aqui. Acho que não entenderam. Diga, Deus fala, God speaks, eu ouço, I hear, recebo, I receive, confesso. I confess. Celebra o nome de Jesus. Mais forte para Deus. Mais forte para Deus. Toda manifestação que segue after All a word manifestation that follows depois da palavra is just é somente complementary. complementar. So what do you want today Então, o que vocês querem hoje from God? de Deus? Yes. Diga uma palavra. É a word. Diga uma palavra só. Just one word. Celebra o nome de Jesus, igreja. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Já falamos muito. We have spoken a lot. Já falamos muito. Yes, we have spoken a lot. We want action. Queremos ação. Who says we want action? Quem diz que queremos ação? Wow. Não perca o foco. Do not lose your focus. Pay attention. Preste atenção. Hello, church. Be connected. Esteja conectado Let us worship. e vamos adorar ao Senhor.